Kiss me quick, I who used to have us feelings. Close your lips, I left alone, mit long. 'Cause tomorrow there's me sore and cinder, loud and spiting, Lijep cinder. Kiss me quick, because I love you so. Kiss me quick. Bom dia! Hoje são 3 de abril de 2024, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Esse, o segundo vídeo da série é a entrevista de Leandro Carnal na Band News. O segundo vídeo. Domingo passado, dia 31 de março de 2024, o historiador brasileiro Leandro Carnal compareceu à Band News, ali ao programa Canal Livre, domingo. E essa entrevista com ele está no YouTube. Acesse lá no YouTube Band News e você vai encontrar o Canal Livre, uma entrevista com Leandro Carnal sobre Jesus. Essa entrevista, à disposição de qualquer pessoa, tem a duração de 1 hora, 5 minutos e 37 segundos. Peguei um trecho e fiz já o primeiro vídeo. E agora, mais um trecho da entrevista. E aí, o segundo vídeo. Nesse trecho, o Leandro Carnal, mais uma vez, foi honesto. Mais uma vez ele foi honesto. Ele fala sobre a volta de Jesus, que é propagada aí pelos cristãos. A volta de Jesus. Jesus retornando à terra, descendo pelos céus, com os anjinhos tocando trombetas. Então, ouça aí o que o Leandro Carnal diz e depois vamos aqui às explicações. Vamos lá. A primeira geração de cristãos é marcada, eu vou usar uma palavra difícil, pelo sentimento milenarista escatológico. Escatose em grego é fim último, significa o mundo vai acabar. Essa geração ainda não terminou e vocês vão ver isso, né? E também a profecia sobre João, que ele não morreria antes de ver esse fim. Mas os cristãos esperam a volta de Jesus há bastante tempo. Os judeus esperam a chegada do Messias pela primeira vez. Um pacifista israelense, Amos Oz, diz: é só esperar o Messias dizer oi de novo ou oi. Aí está resolvida a questão. É só esperar. Muito bem. Você ouviu aí, não é? O Leandro Carnal, veja bem, ele diz aí, e com razão, que há 2000 anos na Palestina, no século I, há 2000 anos, os cristãos ali aguardavam a volta do Messias, o Filho do Homem. Então veja, quando lá você vê no Novo Testamento, ali a propaganda sobre a volta de Jesus, o retorno de Jesus à terra, era para aquele tempo, há 2000 anos na Palestina. Os cristãos que estão nos evangelhos, nos 4 evangelhos, e também em Atos dos Apóstolos, nas cartas de apóstolo Paulo e outras cartas que você vê no Novo Testamento, aqueles cristãos ali, na ilusão deles, eles aguardavam a volta do Messias para aquele tempo e não para hoje. Na entrevista aí você ouviu no finalzinho o Leandro Carnal dizendo que até hoje os cristãos aguardam a volta de Jesus. Você ouviu bem isso aí, não é? Só que a volta de Jesus, a volta do Messias, a volta do Filho do Homem seria para aquele tempo, para o tempo deles. Eles esperavam, os cristãos que estão no Novo Testamento, esperavam o fim dos tempos para aquele tempo. Então, quando os cristãos hoje ainda dizem, estão aguardando a volta de Jesus, isso é uma ilusão.
jamais Jesus voltará. Isso é uma ilusão cristã. Então, daqui a 100 anos, os cristãos vão continuar dizendo que Jesus está chegando. E Jesus nunca voltará. Jesus nunca descerá dos céus, porque também ele não subiu, entendeu? Isso é uma lenda criada pelos cristãos. Então, veja aí, na entrevista, o Leandro Carnal, mais uma vez, foi honesto, dizendo no início aí do trecho, dizendo que os cristãos aguardavam o fim dos tempos para aquele tempo. É por isso que o apóstolo Paulo de Tarso, em sua ignorância, pregava preferencialmente a virgindade. Ele incentivava as pessoas a não se casarem, e aí pararia a fabricação de seres humanos. Viu aí? Então é isso, gente. Jesus nunca voltará descendo dos céus, tocando trombetas, como está lá no Novo Testamento. Tudo aquilo ali, aquela fantasia, era para aquele tempo, na Palestina daquele mundo, e não hoje. Entendeu? Isso é mais uma ilusão. Quando um líder religioso cristão, um pastor evangélico, diz aos fiéis que Jesus está voltando, ele está enganando os fiéis. Jesus algum voltará. Você entendeu? Muito bem, então grave bem isso aí. Eles, os cristãos que estão no Novo Testamento, naqueles textos, o apóstolo Paulo, entendeu? Tiago, João, entendeu? Aqueles escritores cristãos aguardavam a volta do Messias, Cristo em grego, para aquele tempo, o tempo deles, e não para depois. Você entendeu? Parabéns mais uma vez ao Leandro Carnal. Vou agora trazer aqui textos do Novo Testamento, lá há 2000 anos, que estão no Novo Testamento, nos Evangelhos principalmente. E ali a prova de que a volta do Filho do Homem, a volta do Messias, Cristo em grego, era para aquele tempo. Entendeu? Os próprios Evangelhos mostram essa verdade. Então vou dar aqui alguns exemplos para que você fique aí com a certeza absoluta. Então vamos lá. Em Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2, está escrito assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista já pregava aí, a proximidade do reino dos céus, já pregava isso aí na época dele, João Batista, muito antes de Jesus ter nascido. Viu aí? Então vamos lá. Em Mateus, capítulo 4, versículo 17, está escrito assim, isso aí atribuído a Jesus. Veja aí o que Jesus está dizendo. Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha aí, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O próprio Jesus fazendo essa afirmação. Viu aí, gente? Quando ele diz que está próximo o reino dos céus, é para o tempo dele, há 2000 anos na Palestina. Entendeu? Nada tem a ver com nossos dias. A mesma coisa em Mateus, capítulo 10, versículo 23, está escrito assim, Jesus dizendo, preste bem atenção, Jesus dizendo aqui para os 12 discípulos dele. Jesus, veja lá o que está escrito, diz assim, quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra.
Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem, Jesus. Então Jesus está dizendo aqui aos 12 discípulos dele, veja bem, isso não agora, há 2000 anos na Palestina. Jesus dizendo aí aos discípulos dele que o Filho do Homem desceria dos céus com um exército de anjinhos tocando trombetas para julgar a humanidade. E Jesus dizendo que esse Filho do Homem, ele, Jesus, o Filho do Homem, ele desceria dos céus, pelos céus, e que alguns dos 12 discípulos, alguns deles, veriam isso com os próprios olhos, ainda em vida. Você entendeu, meu amigo, minha amiga? O próprio Jesus dizendo que o Filho do Homem desceria dos céus com os anjinhos tocando trombetas, veja bem, e que alguns dos discípulos veriam isso aí com os próprios olhos, porque a volta do Messias, o Filho do Homem, era para aquele tempo. Viu aí? Mais uma passagem ainda, vamos lá. Em Mateus, capítulo 26, versículos 63 e 64, está escrito assim: E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então veja, Jesus aqui já estava bem perto de sua morte. E aí o sumo sacerdote Caifás pergunta a Jesus, né, se ele era realmente filho do Deus vivo. E Jesus disse a ele aí: Sacerdote, tu o disseste. Entretanto, Jesus diz para ele, para Caifás, sumo sacerdote: Eu vos declaro que desde agora vereis o homem, o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus diz a Caifás que, após a morte de Jesus, o Filho do Homem, desceria dos céus com muito poder e que o próprio sumo sacerdote Caifás veria isso com os próprios olhos. Você entendeu? Então, a vinda do Messias, Cristo em grego, o Filho do Homem, a vinda era para aquele tempo, há 2000 anos na Palestina. Aguardava-se o fim dos tempos para aquele mundo, entendeu? É isso aí, gente, entendeu? Então vamos lá. Jesus aqui diz de novo, Jesus dizendo para os discípulos, em Mateus capítulo 24, versículos 23 e 24, dizendo assim, Jesus: Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes milagres e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então aqui você diz que Jesus aqui novamente está dizendo aos discípulos dele que o Filho do Homem, o Messias, o Cristo em grego, desceria, para aquela época, desceria dos céus com um grande exército de anjinhos tocando trombetas para julgar a humanidade. E Jesus dá como sinal aqui, daqueles tempos, que aparecerão
vários Cristos, várias pessoas dizendo ser o Cristo, entendeu? E é justamente isso aí. Várias pessoas há 2000 anos na Palestina, em Israel, naquele mundo de analfabetismo, de ignorância, vários judeus ali apareceram dizendo ser o Messias, o Cristo em grego, dizendo que ia aparecer um Messias, Cristo em grego, para salvar o povo judeu do domínio romano. Os romanos dominavam a Palestina naquele tempo. O sonho dos judeus era que aparecesse um judeu forte, capaz de expulsar os romanos da Palestina. Então, muitos judeus cresciam, chegavam à idade adulta e diziam ser o Messias, o Cristo em grego, que teria o poder de expulsar os romanos da Palestina. Era esse o sonho de cada judeu. Um judeu forte para expulsar os romanos da Palestina. Jesus era judeu. Você entendeu? Então, quando Jesus diz aqui que quando aparecerem várias pessoas dizendo ser o Cristo, é porque está próximo o fim aí dos tempos. E é justamente naquela época, porque apareciam muitos judeus dizendo ser o Cristo. E aí está. Hoje, em ano 2024, no planeta Terra, não aparece um cidadão dizendo ser o Cristo e fazendo prodígios. Não aparece. O único cidadão que aparece dizendo ser o Cristo é o Henri Cristo, que mora aqui no Distrito Federal em uma chácara, com 12 discípulas, 12 mulheres. Mas o Henri Cristo, ele é um gozador. Ele diz isso, mas ele é um gozador, ele sabe disso. Que o Henri Cristo não faz milagre algum, prodígio algum, entendeu? Então, quando Jesus aqui está dizendo aos discípulos que quando aparecerem várias pessoas dizendo ser o Cristo, é porque o fim está chegando. E é justamente na época, há 2000 anos, na Palestina. Ali eles pregavam que iam aparecer um judeu, o Messias, Cristo em grego, para salvar o povo judeu. E esse Cristo, esse Messias, nunca apareceu e nunca aparecerá. Entendeu, gente? É tão bom, é tão bonito a gente ser honesto, não é? Trabalhar com a honestidade. É tão bom isso aí. Para que enganar as pessoas? Enganar as pessoas para receber dinheiro por meio de dízimos, ofertas e doações. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Enganar pessoas e pessoas humildes, às vezes muito pobres, pessoas muito pobres, melhor dizendo, humildes. E aí vem uma pessoa enganando esses fiéis, dizendo que Jesus vai voltar descendo dos céus com seus anjinhos tocando trombetas. Isso é muito feio. Enganar pessoas para ganhar dinheiro por meio de dízimos, ofertas e doações. Que coisa horrível. Então é isso, gente. A volta do Messias, Cristo em grego, descendo dos céus com os anjinhos tocando trombetas, era para aquele tempo há 2000 anos. Eles esperavam o fim dos tempos para aquele tempo. Você viu aí com João Batista e depois com Jesus. Todos esperando a volta do Messias para aquele tempo. Jesus dizendo aí de forma clara que alguns dos discípulos dele, naquela época, alguns dos discípulos veriam com os próprios olhos o Messias descendo dos céus. E nada disso aconteceu. Os discípulos morreram, João Batista morreu, Jesus morreu e acabou-se. Entendeu? Parabéns mais uma vez ao Leandro Carnal. Mais um vídeo e muito obrigado.